nós vamos dar continuidade ao capítulo 4, que a gente já vinha debatendo em sala de aula, sobre as desigualdades, né, no mundo atual. E hoje nós vamos pegar aí da página 388, vamos falar um pouco sobre riqueza e pobreza no mundo. Gente, a gente sabe que a desigualdade hoje, a desigualdade socioeconômica, é uma coisa infelizmente evidente, né? É uma coisa notável. Porém, a partir do século XXI, né, eles criam aqui uma nova conjuntura das divisões entre países desenvolvidos e países subdesenvolvidos, tá? Se a gente for observar aqui, ó, não se respeitou mais a questão da linha do Equador. Ó, aqui é a linha do Equador. Em cima nós temos aí os países norte, né? Os países norte. E aqui embaixo os países sul, do hemisfério sul. Observem que a linha que eles traçam, ó, é totalmente diferente, ó. Essa divisão entre os países ricos e países pobres. Utilizam aí, pela Organização das Nações Unidas, a ONU, países desenvolvidos e subdesenvolvidos. Essa é a grande diferença. Observem que aqui no hemisfério sul nós temos a Austrália, né, como um dos países desenvolvidos, considerado nessa questão de desenvolvimento. Porém, a gente vai olhar aí que o Brasil não é um país desenvolvido, ele é um país subdesenvolvido ou um país emergente, como eles chamam. E nós já vimos em aulas passadas o que é um país emergente, é um país que está crescendo, é um país que está economicamente subindo, tá? Então, eles não querem ter essa nomenclatura de chamar de países ricos ou países pobres. Chamam de países desenvolvidos e países subdesenvolvidos, tá? Isso porque, utilizado a partir do século XXI. Então, a partir do século XXI, meus queridos alunos, eles começaram a utilizar, tá, essa nova conjuntura que vocês estão vendo aqui. Deixa eu apagar isso aqui, tá? Que nada mais é do que essa nova linha, né? O que está de roxo aí, ou lilás, dependendo aí que vocês vejam a cor, são os países desenvolvidos, e o que está de laranja aí, meio amarelo mais escuro, está dos países subdesenvolvidos. Ou seja, a nova divisão, tá? A nova divisão socioeconômica na atualidade, tá? E que aspectos, professor, que aspectos históricos, geográficos levaram a essa divisão dos países desenvolvidos? Gente, simples, tá? Vocês terem uma ideia, a população dos países desenvolvidos, né? Isso aí, o dado de 2015 também está no livro de vocês. Observe que os países desenvolvidos, as populações dos países desenvolvidos, ó, tá aqui, ó. A população aqui nós temos 16% nos países desenvolvidos e 84% da população está nos países subdesenvolvidos. Isso quer dizer o que, professor? Isso quer dizer, meus alunos, que a grande parte da sociedade vive em países pobres. E a pequena minoria vive nos países ricos. Do lado desse outro gráfico é muito mais interessante ainda, ó. Produção da riqueza no mundo, dado de 2016. Porém, eu acho não. São dados de 2015 e 2016, tá? E aí nós temos, ó, 36% da riqueza mundial está nos países subdesenvolvidos. Então, ó, essa pequena riqueza é dividido para 84% da população. E aqui nós temos o inverso. 16% da população está nos países ricos. Olha aqui, ó, a produção da riqueza dos países ricos. 74% desta riqueza é produzida pelos países desenvolvidos. Então, a riqueza do mundo, ela está numa pequena parte da sociedade, nos países desenvolvidos. Já a massa populacional, que 84% está ali de amarelo, no gráfico do lado, ela está aí voltada a 36% da riqueza mundial. Observe que é uma diferença muito grande entre riqueza e quantitativo populacional. Isso vai variar o que, pessoal? Problemas sociais. Tá? Problemas sociais são a falta de educação, falta de alimento, a falta de saneamento básico, a falta das políticas públicas. E o que é políticas públicas, professor? É tudo aquilo que envolve o que é de direito de uma sociedade: segurança, saúde, infraestrutura, educação, entre outros aspectos que é de direito dos seres humanos, tá? E aí nós temos os principais aspectos dessa riqueza, ó. Fruto da Revolução Industrial.
Por que os países desenvolvidos eles são tão ricos, professor? Porque tiveram fruto da Revolução Industrial. Nós sabemos que a primeira Revolução Industrial surge na Inglaterra, que é na onde? Na Europa, no hemisfério norte. Por isso que tem aquela divisão que nós vimos no slide passado, que são países ricos, países desenvolvidos. E a primeira característica disso é o quê? Fruto da Revolução Industrial. Então começa aí na Inglaterra, na primeira Revolução Industrial, na máquina a vapor, né, através do carvão mineral, a queima do carvão mineral, acontece o quê? A Inglaterra, os países começaram a ter o seu desenvolvimento econômico, começaram a ter, a produzirem mais rápido, começaram a ter as tecnologias mais rápidas, tá? Outro aspecto, a alta tecnologia, que já falamos anteriormente. Os países desenvolvidos eles têm alta tecnologia, não só no sistema de produção, no sistema agrícola, no sistema de segurança, tá? Em todos os sistemas informativos, todos esses sistemas de alta tecnologia, eles estão voltados apenas aos países desenvolvidos. Uma característica que também faz essa diferença socioeconômica, ou seja, faz essa diferença de classes entre países ricos e países pobres, ou melhor, países desenvolvidos, que são os ricos, e países subdesenvolvidos, que são os países pobres. Mas a gente não vai utilizar um termo pobres e ricos, temos que utilizar esses termos, desenvolvidos e subdesenvolvidos. Outra questão é a política protecionista. O que é uma política protecionista, professor? Protecionista, o nome já está puxando da proteção. Os países desenvolvidos, eles fazem essas políticas de proteção, não só na questão, vamos dar um exemplo simples, os Estados Unidos, por exemplo. Uma política protecionista dos Estados Unidos é o quê? Fechar suas fronteiras para o quê? A entrada de imigrantes. Tá? Isso é uma política protecionista. Está protegendo seu território, protegendo sua riqueza, protegendo sua nação. É o que eles dizem. Então, isso é uma política protecionista. Outra política protecionista é não oferecer e cobrar, não oferecer tecnologia aos países pobres, para que eles possam se reerguer, eles possam igualar ou chegar próximo às suas economias. Eles protegem as altas tecnologias, tá? Para que sejam passadas muito depois. Um exemplo simples. O telefone, geralmente o iPhone, né, produzido em países desenvolvidos. Quando ele vem chegar em países subdesenvolvidos, ou as suas tecnologias, os países desenvolvidos já não querem mais. É como, eu vou dar um exemplo simples, para ficar mais fácil o entendimento. É a mesma coisa quando a gente pega, por exemplo, nosso celular antigo. Não quer mais. Mãe, me deu outro, vou comprar outro, enfim. E aí você pega o velho, dê aí, venda, faça o que quiser. Então, é mais ou menos nesse contexto que os países subdesenvolvidos ficam aí necessitando, tendo essa dependência das tecnologias dos países ricos. E a política protecionista faz com que eles cobrem taxas, eles aumentam os valores dos produtos, tá? Eles compram dos países subdesenvolvidos a matéria-prima, transformam essa matéria-prima em bem de consumo e quando repassam para os países, passam em valores altíssimos. Chamamos de política protecionista, tá bom? Outra coisa também, são elevadas da renda per capita. Lembra que eu falei que a renda per capita na aula passada, nos vídeos passados, na última aula que nós tivemos antes desse recesso? Então, essa renda per capita, ela tem um índice altíssimo, elevado. Por quê, gente? Se vocês olharem o gráfico, observe que a maior riqueza, a maior parte da riqueza produzida, né, do mundo está nos países desenvolvidos. E olha a quantitativo populacional, é pequeno. Então, tem muita riqueza, tá? Tem uma renda altíssima para pouca população. Esses são os aspectos. Além de nós termos as infraestruturas adequadas, quando eu digo infraestruturas adequadas, é a questão de portos, é a questão de estradas, é a questão de todo um aspecto para a produção industrial, para o escoamento de mercadorias, tá? Então tem uma infraestrutura belíssima nos países desenvolvidos, que nada mais é aspecto do que da sua economia, ou seja, da sua riqueza, e maiores investimentos nas áreas sociais. Lembre-se disso. O país ele só se torna desenvolvido, não só na questão econômica, quando ele tem um índice de desigualdade social lá embaixo. Tá bom? Por exemplo, a China. A China ela é a segunda maior potência econômica do mundo, perdendo apenas para os Estados Unidos, que dizem aí que superará os Estados Unidos a partir de 2050, daqui a 30 anos. Tá? Eu acredito que antes disso.
Mas a China não é considerado um país desenvolvido. Por quê, professor? Porque nós temos a desigualdade social lá absurda. Eles não investem tanto no social, apesar de ser um país socialista. Depois a gente fala sobre isso, tá? O assunto aqui é essa desigualdade. Então, esses países só se tornam desenvolvidos quando você tem o seu IDH também elevado. Lembra que é IDH? Lembra? Disse na aula passada. Índice de Desenvolvimento Humano. Falei em aula passada. Então, quando o país ele é rico e ele também tem seu IDH avançado, ou seja, não há uma desigualdade social no seu país, ele se torna um país desenvolvido, gente. Tá bom? Vamos agora aos aspectos dos países. Os países subdesenvolvidos, né? Observe que eu deixei o mesmo gráfico, que é para a gente entender. E aí eu vou riscar, eu gosto de fazer esses riscos. Observem que, ó, a riqueza do país produzido num país subdesenvolvido é só apenas 36%. Olha lá, subdesenvolvido. Está de amarelo. Observa aqui, ó. Olha o quantitativo populacional nos países desenvolvidos. São aproximadamente 84%. Isso vai variar com o passar dos anos, é claro. Aqui nós estamos no dado de 2015. Tá bom? Mas observe que é pouca riqueza para um quantitativo absurdo de pessoas. E o que é que leva a isso? Quais são os aspectos, professor, que esses países se tornaram subdesenvolvidos? Quais foram os aspectos? Primeiro aspecto dele, a exploração. Como assim exploração, professor? Exploração no seu contexto histórico, principalmente porque foram ex-colônias. O que são ex-colônias, professor? O que é uma colônia? Não é colônia de perfume, não, gente. Ex-colônias, eles eram o quê? Colonizados pelos países que descobriam. Os países desenvolvidos, como o Brasil, por exemplo, tá? Nós chamamos de DIT comunal, Distribuição Internacional do Trabalho. Distribuição, desenho internacional do trabalho, colonial, que foi no período da colonização, período da escravidão, desculpa. Então, essa exploração nos remete também e nos identifica, nos ajuda a identificação, vai ajudar a gente a identificação dos países subdesenvolvidos. Foram países que foram descobertos, segundo os seus colonizadores, foram países que foram explorados a sua matéria-prima. Vou dar o exemplo do Brasil, mas é os países que eu já citei anteriormente. Tá? O Brasil foi explorado na questão do pau-brasil, cana-de-açúcar, algodão, o seu ouro, que foi o minério, o café. Então, essa exploração com a mão de obra internacional, o DIT, Distribuição Internacional do Trabalho do período colonial, fizeram com que esses países eles foram realmente submetidos, tá? À exploração e principalmente o que? A sua dependência por quem? Pela coroa, pelas coroas, ou pela coroa portuguesa, no caso do Brasil, é claro, mas pelas metrópoles. Os países desenvolvidos antigamente eram chamados de metrópoles. E os países subdesenvolvidos antigamente eram chamados de quê? De colônias. Então essas ex-colônias, está aqui o nomezinho lá, ex-colônias, está lá, eles começaram a ser o quê? Dependentes. Começaram a ser apenas aquele paizinho, aquela localidade, aquela colônia pobrezinha que servia apenas para pegar a mão de obra, pegar a matéria-prima e que enriquecer quem? As metrópoles. Quem são as metrópoles? Países desenvolvidos na atualidade. Tá bom? Então, esses países desenvolvidos hoje, eles foram aí, historicamente, tá? Eles foram se apossando desses países subdesenvolvidos e aí conseguiram aumentar suas riquezas e deixaram essa herança que temos hoje da desigualdade social. Tá bom? Não estou aqui fazendo uma questão política, é apenas o que está no livro de vocês que nós estamos vendo também. Outra coisa, a industrialização tardia. Como assim, professor, industrialização tardia? Essa industrialização tardia quer dizer tarde, tá? A industrialização tarde. Por que tarde, professor? Porque observem que na Inglaterra, os países desenvolvidos, eles saíram na frente nesse contexto industrial, nessa industrialização. Então, quando veio chegar a industrialização nos países desenvolvidos, subdesenvolvidos, desculpa, foi tarde. Lembra da história do iPhone que eu disse nesse instante, do telefone que a gente usa, quando a gente não quer mais, a gente vende, compra outro. É isso que acontece. Quando os países ricos, minha filha está ali chorando no cantinho,
Quando os países ricos começaram, tá? Aí querer expandir a sua industrialização, quando manda lá para o Brasil, manda lá para o continente africano, manda lá para a América do Sul, para a América Central, manda lá para alguns países da Ásia, manda lá para esses países aí, industrialização agora tardia, tá? E quando começou essa industrialização tardia, fizeram com que os países aí continuassem sendo subdesenvolvidos, porque tiveram aí um processo da instalação dessas indústrias, todo esse contexto, tá bom? Outra coisa são as atividades extrativistas. O que é extrativistas? De extrair, ou seja, todas as matérias-primas não eram voltadas para enriquecimento do país, mas era voltado para o enriquecimento dos países que descobriam, ou os países que emprestavam as tecnologias para extrair a nossa matéria-prima. Então, as matérias-primas dos países subdesenvolvidos não são voltadas para a riqueza local do país que tem as matérias-primas. Elas são voltadas às riquezas para os países subdesenvolvidos, né? Desenvolvidos. O subdesenvolvido é quem entrega essa matéria-prima, porque tem o quê? A dependência, tá bom? Outra coisa interessante é que já coloquei aqui, ó, a dependência tecnológica, industrial e financeira faz com que os países subdesenvolvidos, ou seja, os países pobres, tenham uma dependência pela tecnologia, tá? E quando eu digo isso é no contexto geral, tá? Pela indústria, porque já foi lá em nomezinho, a industrialização foi tardia, tá aqui, ó. E também pela independência financeira, quando esses países se apertam financeiramente, pegam dinheiro emprestado aos países desenvolvidos, o caso do FMI, Fundo Monetário Internacional, ou então o Banco Mundial, então fazem com que os países fiquem devedores a esses países ricos. Os países pobres vão dever os países ricos, tá bom? Nossa aula fica por aqui, espero que vocês tenham gostado, espero ter tirado a dúvida de vocês. Até a próxima aula, se Deus quiser, e é claro, reitero sempre, hashtag quem puder, fique em casa. Um abraço, tá bom? Fui!